eu li uma matéria que eu achei muito interessante, né? Sobre a contratação do Bruno pelo Boa Esportes. Boa Esporte. Boa Esporte. Que causou um efeito avesso ao da Chapecoense, por exemplo, né? Que foi... Passou a ser o clube talvez mais simpático do Brasil. E o Boa Esporte, num lance genial de marketing, genial entre aspas, conseguiu se tornar talvez o clube mais antipático do Brasil, mais odiado do Brasil. Né? Uma coisa assim impressionante. Eu nunca vi algo assim tão contrário. Recentemente, né, foi impressionante. E não teria como esperar que fosse boa a repercussão. Não tinha como. Nesse caso fica bem complicado. Não tinha como. Bom, aí eu tô lendo uma matéria, né, na meio mensagem, né, e tem uma análise do sócio-diretor da Top Brands, né, o Eduardo Muniz. E eu achei muito interessante, né, ele falando nas perdas, além das perdas financeiras, talvez maior que as perdas financeiras, a rejeição em âmbito nacional. E por isso o programa está fazendo o contato com o Eduardo Muniz, sócio-diretor da Top Brands. Tudo bem, Eduardo? Tudo bom, Nando? Tudo bom? Oi, Samantha. Oi, tudo bem, Eduardo? Pelo contato. Capaz, prazer estar falando contigo. Muito obrigado por nos atender. A Top Brands, que é uma agência de estratégia, de consultoria, né, enfim, né, que tem vários clientes, né, ajuda a construção de marcas. E aí a gente está falando, né, uma empresa que faz consultoria de brand, a gente está falando sobre marcas. E será que em algum momento os dirigentes do Boa Esporte contavam com essa repercussão? Eles foram pegos de surpresas? Ou era possível já prever que isso ia acontecer, hein, Eduardo? Na verdade, até a Samantha comentou aí, eu estava ouvindo aqui, é previsível. Na verdade, é um tipo de reação que tanto a sociedade apresentou, como as marcas patrocinadoras do clube, né, as reações, cancelamentos de contrato. Eu diria que eram reações bem previsíveis, assim, considerando inclusive outros movimentos que a gente já vem assistindo no esporte, de entidades esportivas muito maiores, né, como o CBF, ou atletas renomados internacionalmente, como a Maria Sharapova do tênis, que sempre que tiveram algum problema de imagem mais contundente, acabaram tendo seus contratos cancelados, enfim, de alguma maneira essa rescisão aconteceu. Então eu diria que a reação é quase que previsível. Se eles não contavam com essa reação, eu diria que é quase uma ingenuidade na gestão do clube. Pois é. Fala, Samantha. Me diz uma coisa, Eduardo, se era previsível, né, qualquer comunicador, qualquer agência de comunicação, de marketing, sabe que isso não poderia dar certo. Afinal de contas, o Bruno admitiu o crime, né, e é um crime, assim, terrível, não tem nem como descrever, né, esse tipo de coisa. E mostra também toda a frieza dele, né, depois da contratação, enfim, que não queria falar sobre o assunto. Era óbvio que os jornalistas perguntariam sobre isso. É impensável que alguém que se chame jornalista não fosse perguntar sobre essa questão, né, na coletiva de imprensa. Mas existe alguma possibilidade de reverter essa imagem ruim? Até porque daí eu já pergunto aí com a Friboi também se tem como reverter essa imagem. Claro, é totalmente diferente, né? Já tô misturando, mas sempre vem. Mas essa questão do Boa Esporte, tem como mudar essa imagem? É uma situação complicada, assim, reverter esse cenário num curto prazo, eu diria que é impossível. No médio e longo prazo existe aí alguma chance dessa... Eu acho que tem dois cenários que a gente pode pensar, né, Samantha? Um deles é o quê? Realmente o Bruno resolver as questões jurídicas dele, digamos assim, e começar a ter uma atuação tanto como atleta, mas como pessoa também no dia a dia do clube, na rotina em relação à sociedade extremamente exemplar, e isso começar a ter algum reflexo positivo lá na frente, onde o Boa
possa colher frutos como tendo sido o primeiro que acreditou, alguma coisa nesse sentido. Isso é uma das chances que eu acho remota, mas a gente não pode dizer que é impossível. A outra é simplesmente o assunto se esvaziar, que é uma questão que eu acho inclusive provável, né? No médio prazo, do ponto de vista nacional, a repercussão disso se esvaziar. A operação da Polícia Federal na sexta-feira, por exemplo, já mostra o quanto que a gente lida com notícias de maneira diária. Então a notícia do Bruno começa a se esvaziar e o Boa se torna só mais um clube no cenário nacional. Eu acho que seria já positivo para ele se esse ranço for esquecido. Se algum cliente seu, né, alguma empresa estivesse patrocinando o Boa, você diria, sai fora, a partir do momento da contratação do Bruno? Com toda certeza, Nando. Isso é uma atitude muito previsível e, tecnicamente, você não quer se envolver com esse cenário todo, né? Quanto mais distante você estiver disso, melhor é para sua marca. Ô Eduardo, os clubes têm preocupação de consultar empresas de consultoria de marcas, de brand, para tentar trabalhar com isso de uma forma profissional, ou o futebol está meio alheio a esse cenário? Eu acho que aí reside boa parte do problema. Assim. Eu não vou generalizar, não vou dizer que são todos, mas eu posso, com bastante convicção, afirmar que poucos clubes fazem essa reflexão de uma maneira mais estruturada, né? Eu vou até fazer uma inferência aqui para explicar, não estou dizendo que foi isso que aconteceu no Boa, mas eu acho que a chance é grande. E isso explica muito da maneira como os clubes pensam no Brasil. Eles pensam muito na visibilidade que se gera, mas eles esquecem de avaliar a característica dessa visibilidade. Então, inferindo um pouco tudo isso, os diretores, né, os dirigentes do Boa chegaram à conclusão que a contratação do Bruno traria visibilidade. E trouxe. O problema é que traz uma visibilidade negativa. O problema é a qualidade dessa visibilidade, né? Exatamente. Então, existem até indicadores de comunicação que mensuram o resultado que um clube de futebol pode dar para os seus patrocinadores. E no Brasil é supervalorizada a exposição. E não é tão valorizada a qualidade ou as características dessa exposição. Então, se a gente for mensurar financeiramente o quanto que o Boa foi visível nas últimas semanas, nos últimos dias, foi muito mais do que boa parte da história do clube, mas com notícias negativas. Então isso não é nem que só não adianta de nada, é pior, né? Denigra a imagem do clube. Então é o efeito reverso, foi mais ou menos aquela conversa que eu tive na matéria que você mencionou. Ou seja, Eduardo, aquela máxima que tu cita na matéria, falem, mal ou bem, mas falem de mim, essa máxima já não funciona bem, né? Os profissionais de marketing que por alguma razão acreditaram nisso no passado ou acreditam nisso no presente, eu posso dizer que estão bem fora de contexto do ponto de vista técnico do marketing. O ideal é falem muito e falem bem de mim. Esse é que é o cenário. Ô Eduardo, e por exemplo, só sei um pouquinho do assunto, mas como a gente falou, o Twitter até agora continua lá nos Trend Topics, a Stick Bull, né, a churrascaria, aquela de Brasília, quando esse marketing voluntário, isso é bom ou não? Enfim, pode não ter resultado nenhum, ou pode ser ruim para a marca, enfim, essa questão relacionada aí. Onde foi comer churrasco Temer? Esse marketing voluntário, pegando o caso específico aí da churrascaria, eu acho mais neutro, né? Uma visibilidade mais neutra. Ela não, negativa com certeza ela não é, porque eles não estão nessa seara toda. O quão positiva ela é, eu não sei avaliar, né? Mas eu acho que ela é uma visibilidade um pouco mais neutra, e sendo uma visibilidade mais neutra, ela já é até um pouco positiva, assim. Eu não vejo com maus olhos, não. Acho que eles acabaram pegando uma carona um pouco no meio dessa história toda. E é um pouco a sensação que eu tenho aí, falando da churrascaria. Mas isso... Desculpa, isso mostra o quanto as notícias são efêmeras, né? Quer dizer, elas saem, elas viram prioridade da sociedade, assim como o Bruno virou naquele momento a prioridade de todos, mas 2, 3 dias depois já não é mais assunto. E voltando no assunto do Boa, se era uma expectativa dos dirigentes que isso durasse um bom tempo, vai acontecer com o que acontece com a maior parte dos assuntos. Eles saem da pauta das pessoas, outra coisa aparece e a vida continua.
Tá, e agora o Eduardo é contratado pela Friboi, pela Perdigão, pela Sadia. O que é possível fazer para essas marcas voltarem a ter credibilidade e serem consumidas, hein, Eduardo? Isso aí é um processo bem mais longo e árduo, né? Com certeza. Eu acho que eles têm uma... Ô, Eduardo, olha só, mas eu me lembrei do Todinho. Desculpa te atrapalhar, eu lembrei do Todinho. O Todinho teve um problema de lotes que tinham, sei lá, quase um veneno dentro e ela conseguiu dar a volta por cima. Todinho, e é algo recente, de 3 anos atrás. Mas o Todinho não tem o consumo que tem a carne, que tá no dia a dia das pessoas. Né? Todinho é porque tu é criança, né, Samanta? Então tu fica esse negócio de Todinho. A carne, o nosso bom churrasco, né, Eduardo? Aí não, né? Não, a gente tá... São montas diferentes, né? Bom. Mas eu acho que, pegando o exemplo do Todinho, Samanta, e aí fica até um comentário meu a respeito para essas marcas que se envolveram, né, que estão envolvidas nessa notícia toda. O que o Todinho fez muito bem naquele momento foi reconhecer o problema. À medida que você reconhece o problema, a sociedade e o consumidor nesse caso, ele já ganha um outro nível de tolerância com a sua postura. Se o problema existe, negar o problema é o pior caminho que uma marca pode adotar. É importante que ela assuma o problema e comece a sinalizar correções. Coisa que não fizeram até agora, né? Pois é, pelo menos o que eu acompanhei, né? As notícias, eu vi inclusive anúncios das empresas, anúncios de publicidade mesmo, notas em jornais, tentando negar a questão. Então, se a questão for errada efetivamente, eu acho que aí a própria Polícia Federal teria que se retratar e é um estrago muito grande inclusive no faturamento da companhia. Agora, se o problema existe, eu acho que começar a assumir o problema é uma questão importante para que ele se resolva. Do contrário, só aumenta a percepção da sociedade de estar sendo enganada. Tá certo. E o Manuel ajudou ali, ó. Era água sanitária. Obrigada, Manuel. No Todinho. Eduardo Muniz, muito obrigado pela gentileza. Eduardo é da Top Brands. Estava olhando o site de vocês aqui, é muito legal, tem clientes importantíssimos, né? E tem toda uma ideia de posicionamento de marca e hoje não tem como escapar disso, né? Como disse o Eduardo, não é só assim, falem de mim, né? Tem que ter qualidade quando falarem de um produto, né? Para dar realmente resultado e credibilidade. Parabéns pelo trabalho, obrigado pela gentileza de nos atender, Eduardo. Eu que agradeço a conversa, parabéns e um bom trabalho para vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde.